Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. Hoje eu quero compartilhar sobre Salmo capítulo 18, que relata sobre a vida de Davi, um rei de Israel. Mas antes de Davi se tornar o rei de Israel, houve um outro rei chamado Saul. Esse rei Saul, houve um momento da vida dele que ele começou a ter ciúmes a respeito de Davi. Isso mesmo. No momento que Davi ele conseguiu matar o gigante Golias, que era um problemão que estava ocasionando sobre o povo de Israel, ele conseguiu jogar aquela pedra que acertou a cabeça do gigante Golias, onde ele pegou a espada e arrancou a cabeça do gigante Golias. E sem falar de outras batalhas que ele conseguiu vencer, defendendo o povo de Israel, sendo ali um dos capitães da guarda do rei Saul. Bom, enfim, foi enchendo então de inveja o coração do rei Saul, foi se enchendo também de ira e foi perseguindo. Lembrando que Davi também foi um grande amigo do filho do rei Saul, que se chamava Jonathan. Mas naquele momento de perseguição, veja as armas e estratégias que Davi teve que realizar para não ser morto e prosperar em meio às batalhas. Lembrando que ele não poderia, em momento algum, tirar a vida do rei Saul, que estava tentando matá-lo. Porque o rei Saul também foi escolhido de Deus para reinar um povo por um determinado período. Então ele não poderia tocar no ungido do Senhor. É esse termo aqui que se relata quando a pessoa é escolhida por Deus. Está escrito aqui em Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor. Isso, Davi declarando-se a Deus. Os salmos são muitas das vezes canções em formas de orações. Ou ali ele rasgando seu coração diante de Deus. A maioria das vezes dá a entender que ele estava em um momento a sós, entre ele e Deus, declarando os salmos e descrevendo ali como canções poéticas, canções em formas de orações. Vamos lá, versículo 18. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. E isso Davi declarando. Ó, o Senhor é o meu rochedo. Ele é o meu lugar forte. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo e a força da minha salvação. E ele também é o meu alto refúgio. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha só, ele declarando aqui em forma de oração. Cordéis de morte me cercam e torrentes de impiedade me assombram. Olha só a perseguição que ele estava ali, a aflição na alma que ele estava passando naquele momento. Ó. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. E os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Quer dizer que ele clamou a Deus e ele ouviu a voz ali. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca caiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo também se espalharam. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. E havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam ele me livrou, pois eram mais poderosos do que eu. Aqui está falando de um grande livramento que Deus deu a ele. Ó. Versículo 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha só. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em ajudar os seus servos, seus filhos. Olha o que ele continua declarando aqui, ó, versículo 20.
Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Aqui, ó, conforme a retidão de Davi, conforme aquilo que ele fazia que era agradável aos olhos do Senhor, Deus gerou recompensa na vida dele. Versículo 21 agora, ó. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e guardei da minha iniquidade. Eu guardei, evitei cometer uma iniquidade, né? Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Mais uma vez ele declara aqui, ó, diante dos olhos do Senhor, referente àquilo que ele fazia que era agradável aos olhos do Senhor, ele retribuiu conforme a justiça dele. Com o benigno, tipo benignidade, ó, a bondade, com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. O que ele está declarando aqui? Ó? Que com cada pessoa, Deus vai tratar de uma forma. Com a pessoa bondosa, ele vai agir com generosidade, com bondade. Com o homem sincero, com sinceridade. Mas também com o perverso, ele vai permitir que haja perversidade na vida daquela pessoa, né? E no caso, vai permitir, tipo assim, vai retirar daquele momento a proteção da vida daquela pessoa que está gerando perversidade na vida de outras pessoas, e com certeza o diabo ou outros demônios atacarão a vida daquela pessoa. É como se retirasse uma cobertura espiritual da vida daquela pessoa que está agindo de má fé, prejudicando as outras pessoas. Versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Tipo assim, aquilo que estava em escuridão vai trazer clareza, né? Deus mostrará aquilo que estava oculto. Versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então confia em Deus aí, ó, sua confiança tem que estar nele. Porque quem é de Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que me fortalece. E é Ele que vai preparando o nosso caminho, vai endireitando as nossas veredas aí, vai corrigindo os nossos passos. Versículo 33. Faz os meus pés como as das servas. Em algumas outras Bíblias está falando assim, ó, faz os meus pés como as das corças. E apõe-me nas minhas alturas. Tipo assim, você vai ganhar velocidade. A corça é rápida, é ligeira. Ela é astuta nesse sentido. Então você vai ganhar velocidade, você vai conseguir fugir de situações aí que estava tentando te prender, tentando te matar. Versículo 34. Adestra as minhas mãos para o combate. Tipo, ele vai me preparar para o combate. De sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Você vai se tornar tão forte que você vai conseguir quebrar as armas dos seus inimigos, né? Até mesmo aquilo que tenta te atacar. Você vai se tornar forte em Deus. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustenta, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de ter consumido. Tipo, não voltei atrás, a não ser depois de já ter conquistado o que precisava conquistar, ter abatido ali os inimigos, conseguiu avançar. Naquela época eles iam até conseguir abater os inimigos, né, em grupos, e ali após bater o inimigo, eles voltavam para suas aldeias, eles voltavam ali então para a sua nação. Versículo 38. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingistes de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não ouvem quem os livrasse. Tipo, aquele momento que os inimigos até clamaram, mas como não clamaram a Deus, eles estavam agindo de forma perversa, não houve quem livrasse os inimigos de tentar te abater.
Entenda bem, ó, versículo 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Imagina os seus inimigos, no momento que você está vencendo a batalha, eles clamar por qualquer outra coisa que eles acreditavam, menos em Deus, achando que iriam livrar ele do momento que Davi estava contra-atacando. Até que o Senhor, mas eles não o respondeu. Até que o Senhor conseguiu dar vitória a Davi, pois outras coisas que eles acreditavam não conseguiu responder. Por quê? É Deus a nossa fortaleza. Existe um Deus que ele é criador de tudo, dos céus, da terra e de tudo que nele há. Então Davi confiava nesse Deus, era ele que dava a vitória. Versículo 42. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servira. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. E Deus que me vinga inteiramente sujeito aos povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantaram contra mim. Tu me livras dos homens violentos. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Ele dizendo, que louvará o Senhor. E cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei. E usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. A todo momento, Davi, o que eu aprendo aqui, que ele recorreu a Deus mediante as perseguições, e quando ele foi avançar para tentar derrubar, abater os inimigos, ele recorreu a Deus. E Deus protegeu ele, Deus deu estratégia a ele, Deus fortificou ele, e ele conseguiu perseverar no Senhor e destruir todos os inimigos que tentavam abatê-lo, até conseguir a vitória, e ele louvou ao Senhor mediante a bênção, a conquista. Beijo no coração e compartilhe com seus amigos, pessoas que gostam de ouvir a poderosa palavra de Deus. E até o próximo vídeo.